Olá você telespectador, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a Opinião Litoral, edição desta quinta-feira, 25 de julho de 2024. Vão participar o Roberto Mohamed como comentarista do programa e a gente recebe com muito prazer, hoje com muita honra, o deputado federal Kim Kataguiri, por São Paulo, do União Brasil, Mohamed. Paulo, para mim é um prazer, porque vou puxar a última observação que eu fiz na última participação do Kim nesse programa. Eu acho que o Kim é a grande revelação da política brasileira, ao lado da Tabata Amaral, e embora os dois estejam em campos opostos ideológicos, não são tão diferentes assim, acho, quanto eles pensam. Porque eles são um sopro de novidade, disse isso para você na última vez que você participou do programa, a esperança de renovação na política, de valorização de determinados conceitos que foram abandonados na política brasileira, que é uma política feita de caciques e que só olham para o próprio umbigo. Mas vou também começar justamente por aí, porque naquele dia eu falei para você, a armadilha isso vem até da geração que você pertence, a armadilha da lacração, tem que ser substituída um pouco por equilíbrio. E você teve muito equilíbrio no seu primeiro mandato como deputado federal, em que você batia em Chico e batia em Francisco. Para você não tinha, você queria ética na política, você queria ações concretas. Com o início do seu segundo mandato, você começou a se tornar, a aparentar ter escolhido o lado, quando a sua maior qualidade era de ser crítico e falar mal dos dois e querer... Não aquele cara que só fala mal, que não consegue nada de concreto. Eu sei que tem que se negociar, tem que fazer tudo isso como deputado federal. Mas você começou a escolher um lado, ou pelo menos aparentar escolher um lado. Por que se deu essa mudança? Ou isso é apenas uma impressão que as pessoas têm acompanhando a forma como você divulga o seu mandato e a forma como você atua na Câmara Federal e como político? Bom dia, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, sempre um prazer estar na TV Cultura. Eu acredito, Mohamed, que essa é uma percepção em relação ao meu trabalho, porque hoje eu sou um deputado de oposição ao governo Lula, né? E é natural que as minhas baterias, por assim dizer, estejam voltadas contra o governo Lula. Então, é administração e convocação e fiscalização em relação ao ministro Silvio Almeida, que se omite quando há violações de direitos humanos de regimes autoritários aliados por parte do governo Lula e que, nesse sentido, não condena essas violações de direitos humanos, ou quando são violações de direitos humanos que partem de pessoas ligadas à esquerda, esquerdistas, ou a movimentos terroristas internacionais que também, infelizmente, por muitas vezes o Itamaraty ou o próprio governo Lula acaba endossando. Fiscalização também em relação à atuação pífia na segurança pública por parte do ex-ministro Flávio Dino, e também fizemos convocações, tivemos embates, mostramos que ele mentiu, falando que não sabia, né, da invasão do dia 8, das informações do dia 8, de janeiro, e que poderia ter utilizado essas informações para acionar o Plano Escudo e para proteger o patrimônio público, para proteger, né, o Palácio do Planalto e os palácios do Poder Executivo. Mais recentemente, nós fizemos uma fiscalização em relação à ministra Aniele Franco e descobrimos que mais da metade do orçamento discricionário do ministério dela foi utilizado para diárias e para passagens, né? 50 mil reais foi uma passagem que a gente identificou junto com o Tribunal de Contas da União, que foi gasta para ela ir para Nova York, né, sem nenhuma justificativa, sem nenhuma agenda oficial, sem nenhum resultado concreto, sem falar no escandaloso e conhecido uso do avião da FAB para assistir a final da Copa do Brasil, em que ela leva uma assessora racista e traz uma assessora racista aqui para o estado de São Paulo para dizer que nós somos, né, filhos de europeus safados, né, o que é evidentemente um caso de racismo que levou à demissão dela. Então eu acredito que a percepção de que, olha, você está se vinculando a um lado e deixando de criticar outro, é mais uma percepção de que eu estou numa posição hoje de uma oposição a um governo que está estabelecido, e não faz sentido eu focar os meus trabalhos num governo que passou, que é o governo de Jair Bolsonaro. Agora, a cada notícia que há em relação ao governo Bolsonaro, a cada matéria de relevância que há em relação ao governo Bolsonaro, eu me posiciono de maneira absolutamente coerente, como recentemente
foi descoberto que fui alvo da ABIN paralela, né, da equipe de espionagem por parte do governo de Jair Bolsonaro. Aliás, eu fiquei muito orgulhoso no diálogo, né, entre os servidores da ABIN, em que eles dizem, olha, eu tenho um trabalho de caça-podre e quero que você vá atrás de um cara. Quem que é o cara? Aí pergunta, é o Kim Kataguiri. O Kim Kataguiri, esse aí é a figura. Então, eu quero que ache coisas contra ele, contra os assessores dele e tal. Aí ele responde a seguinte frase que eu vou levar para minha vida, talvez eu leve até como um mote de campanha, que ele diz, o foda é achar. Né? O difícil é realmente você achar algum problema, qualquer tipo de esquema dentro do meu mandato, e nesse sentido eu me posicionei em todos os veículos de imprensa, inclusive entrei com uma ação exigindo indenização de danos morais por ter sido espionado e exigindo todas as informações dessas investigações para falar, olha, é inaceitável que nós tenhamos um governo de caráter autoritário que persegue os seus adversários políticos, que está mais preocupado em destruir a reputação dos seus adversários políticos do que de governar. Não à toa, com indicação de petista para a Procuradoria-Geral da República, de 2 ministros do Supremo que retomaram os direitos políticos do Lula, apoiar a PEC de vingança, apoiar a PEC de impunidade, impedir que deputado fosse preso mesmo cometendo crime em flagrante de crime inafiançável. Todas essas lutas que nós fizemos refletem que o governo Bolsonaro se tornou, na realidade, um governo de perseguição àqueles que faziam qualquer crítica ao seu regime, porque ele não aceita nenhum aliado que não seja submisso, nenhuma pessoa que se sujeite 100% à sua agenda. Ele tem um projeto de poder hegemônico. Qualquer crítica pontual, ainda que seja uma crítica construtiva, e eu já passei por isso no meu primeiro ano de mandato de experiência com o governo Bolsonaro, faz com que você seja tratado como um traidor comunista. Né? Você automaticamente é um comunista, defende uma revolução que acabe com todos os meios privados, a propriedade privada dos meios de produção. Então, acredito que talvez a visão esteja equivocada, porque agora eu estou no exercício do mandato e quem está no poder é o Lula. Então, é natural que meu alvo seja o Lula. E puxando a partir daí, você é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Tem se colocado como um candidato independente. Né? Aí quando você vem para São Paulo, as suas postagens mudam. Você bate em Chico e bate em Francisco. Mas a gente sabe que a fome do MDB, e ela é histórica, né? Porque ela vem lá de trás do início da democratização com o Zé Sarney. Faz parte da história do partido comprar ou se vender. E aí a gente vê dentro do União Brasil uma corrente muito grande querendo te passar uma rasteira. Você já está nessa pré-campanha há meses, deixou bem claro que era pré-candidato, dentro de uma estrutura partidária que te daria fôlego, porque não é um partido nanico, ou seja, você ia ter tempo de TV, você ia ter acesso a fundo eleitoral, você ia poder captar recursos. E aí a gente nota isso dentro do partido na convenção. Como é que você está vendo e como é que vai ser a sua ação dentro da convenção do partido, em que você vai ter que matar 2 leões, né? Você tem que matar um primeiro para ser candidato, para depois matar outro leão durante a campanha eleitoral. Como é que está sendo isso? Bom, primeiro eu tenho trabalhado intensamente com os convencionais do partido para conseguir reverter, para conseguir ter a minha candidatura própria. Não vou falar para você que está fácil, né? Porque eu estou enfrentando um dos maiores caciques partidários do partido na cidade de São Paulo, e não é só do partido, é um dos maiores caciques partidários da política paulistana, que é o vereador Milton Leite, e que a gente sabe que ele quer apoiar o prefeito, quer manter o seu apoio ao prefeito por causa dos cargos que ele tem na prefeitura, por causa dos cargos que ele tem nas secretarias, das emendas parlamentares, da quantidade de obras que ele inaugura nos seus redutos eleitorais. Tudo isso é graças ao seu apoio ao Ricardo Nunes, né? Eu vi recentemente, e eu até achei meigo por parte dele, uma entrevista, meigo, porque ele deu uma entrevista falando, olha, nós vamos, a relação está meio estremecida aqui com o prefeito, mas caso o prefeito crie uma secretaria de cuidado com os animais, de saúde animal, talvez a gente repense aí um apoio para a candidatura dele, que hoje está meio estremecido. Eu falei, nossa, mas que iluminação, que revelação que houve para o Milton Leite magicamente se preocupar com o cuidado e com o bem-estar animal, para colocar, né, o apoio de um partido de 59 deputados
né? De repente, o Milton Leite, que nunca teve nenhuma atuação em relação à causa animal, se sensibilizou, não sei se ele viu algum gato abandonado na rua, algum cachorro abandonado na rua, e disse, não, agora, se criar uma secretaria de bem-estar animal, o União Brasil vai apoiar, quando ele já está há meses falando... Tem de cuidar dos parques também, não tem? Quando ele já está há meses falando que não, precisamos de cargo, precisamos de emenda, e agora não, o grande problema é o bem-estar animal. Então, é esse o cenário partidário com que eu tenho que enfrentar hoje. Conto como um dos meus principais apoiadores hoje, o ACM Neto, que é vice-presidente do partido, e estou contando com esse apoio para a gente tentar vencer nas convenções e poder obter a candidatura. Mas você reparou que ele usou o verbo no passado imperfeito, né? Quase um futuro do pretérito. Você iria ter acesso ao fundo partidário, você iria ter tempo de televisão. Esse tempo está correto, não, de verbo? Não, ou é um futuro do presente? Eu vou ter acesso, eu vou... Não, é uma briga, né? Eu vencendo a convenção, assim, terei o acesso. Eu não vencendo a convenção, não terei, né? Não consigo cravar para você, olha, hoje vou vencer a convenção. A disputa está grande, a disputa está difícil. Mas já foi tomada uma decisão de protelar, não foi? Foi feita a convenção que decidiu os candidatos a vereador e protelou, né? Protelou a decisão para prefeito justamente por causa desse imbróglio, desse impasse que a gente está vivendo hoje no partido. O que não te ajuda. Esse adiamento não te ajuda em absolutamente nada, porque dá tempo do Milton Leite negociar, o que é a especialidade dele. Pelo contrário, viu? A pressão do Milton Leite é para que a gente tomasse as decisões o mais rápido possível, porque... ele entende que quanto antes hoje a gente tomar a decisão, ele teria maioria. E que quanto mais o tempo passa, mais a situação fica mais desgastante e as conversas dentro do partido são de que, olha, vamos supor no pior cenário possível que o Kim dispute as eleições e ele não vá para o segundo turno, e ele não consiga prosperar. No segundo turno, nós fazemos uma composição de quem for o candidato que tiver contra Guilherme Boulos, né? Por que nós vamos abrir mão de uma candidatura para no primeiro turno não ter candidato, não posicionar o candidato no debate nacional, prejudicar o partido, porque um partido que não se posiciona no debate nacional, que é o debate da cidade de São Paulo, e quer ter uma candidatura majoritária própria, vamos ser muito claros, União Brasil quer lançar Ronaldo Caiado, que eu acho que é um excelente nome, para a presidência da República em 2026. Se o partido não tiver uma identidade própria, uma identidade nacional, não tiver um posicionamento claro de quem são os rostos, o que esse partido acredita, vai continuar sendo esse ajuntamento de partidos, esse ajuntamento de pessoas e que ninguém sabe quem acredita e é só uma sequência de notícias ruins na imprensa que sai sobre a gente. O Opinião Litoral volta depois do intervalo bem rapidinho, fica aí com a gente. Voltando com a Opinião Litoral, que nesta quinta-feira tem o Roberto Mohamed como comentarista e recebe o deputado federal pela União Brasil, por São Paulo, Kim Kataguiri. Kim, falando até, puxando a questão do União Brasil, a gente acabou de ter, embora você seja deputado federal, o partido tem uma participação efetiva na Assembleia Legislativa e vocês trabalham muito juntos, é um grupo político realmente coeso, que é o MBL dentro do União Brasil. A gente acabou de ver um processo de privatização que, na minha opinião, é escandaloso, porque ao mesmo tempo que a ação da Sabesp estava sendo vendida no leilão 67, era negociado 83 no varejo. Os 14 bilhões que o governador disse que entraram no caixa, não entram no caixa, vão para um fundo de subsídio à tarifa de saneamento, ou seja, vai voltar para a empresa ao longo de anos. E o mais grave, só teve uma concorrente, não porque ninguém tinha dinheiro, porque a outra concorrente era um fundo de investimento chamado EGE, que não entrou por causa de uma armadilha nas regras do leilão, dizendo que quando o acionista principal chegar a 30% das ações, tem que comprar as ações dos minoritários com 200% de ágio. Só que esse fundo é formado por bancos que compram e vendem, o outro não. Quer dizer, me pareceu uma coisa meio encomendada, como era a privatização do Porto de Santos aqui, que estava encomendada para o grupo Rubo Cosan. E o deputado estadual do MBL, do grupo de vocês, elogiando e repercutindo a mesma falácia do governador.
eu não vi nenhum apoio seu expresso a este processo. Como é que você vê esse processo? Eu estou perguntando isso justamente por essa batalha sua de 4 anos de mandato, agora mais 1,5, falando justamente, sempre cobrando os dois lados em relação à ética, à transparência, uma série de coisas que a gente não vê na política. Vamos lá. Olha, primeiro eu vou falar para você que, em relação ao debate de Sabesp, eu recomendo bastante que vocês chamem o Guto Zacarias, que é o mais qualificado, que é quem está no dia a dia do debate para falar sobre esse assunto. Mas o que eu sei em relação à privatização da Sabesp, eu tenho capacidade de defender das informações que eu recebi, que são informações menos profundas do que o Guto, que trabalhou isso todos os dias e teve na Assembleia dedicado a esses temas, enquanto eu estava focado no desenvolvimento e no estudo da reforma tributária lá em Brasília. O primeiro ponto, né? Existem diferentes maneiras de você fazer uma desestatização. Você pode fazer com investidor de referência, você pode fazer com 2 investidores de referência, você pode fazer com 3 investidores de referência, você pode fazer com nenhum investidor de referência. Foi optado o modelo de você fazer a privatização com um investidor de referência, que no caso foi a Equatorial, né? Por que outras empresas, como a empresa que você citou, não conseguiram, não tiveram interesse ou não tiveram capacidade financeira de ser investidor de referência como a Equatorial? Primeiro, acho que é a principal razão, não estava disposto a correr o risco de investir tanto dinheiro sem ser controlador, né? E essa foi uma questão, essa foi uma cláusula sine qua non que foi colocada dentro da privatização da Sabesp. O investidor de referência não poderia ser controlador da empresa, ou seja, uma coisa é a pessoa que vai investir o capital e depois vai obter os lucros com o desempenho daquela empresa. Outra pessoa é aquela que vai administrar aquela empresa e vai poder trazer os resultados para aquela empresa na gestão, na universalização de saneamento, né? E a perspectiva que a gente tem no curtíssimo prazo é, por exemplo, Guarulhos, que fica ali do lado da cidade de São Paulo, de uma cobertura de 20%, transformar essa cobertura em 80% em saneamento básico, né? Em relação ao modelo de subsídio para modicidade tarifária que você colocou, eu sinceramente não entendo qual que é a crítica em relação a esse modelo, porque é o que foi propagandeado e é o que foi dito aberto e transparentemente para todo mundo a todo tempo. Nós vamos utilizar boa parte do dinheiro da venda para modicidade tarifária, para que o custo da conta de água fique mais barato. E é justamente esse vínculo que foi feito. Olha, nós vamos pegar uma parte desse lucro, essa parte não vai ser distribuída como lucros e dividendos para empresas qualquer, não vai ser utilizada para saúde, não vai ser utilizado para educação, esse dinheiro vai ser utilizado para abater na sua conta de água, que é justamente os recursos que vão ser acumulados pelo aumento de eficiência do sistema. Então, nesse sentido, como o sistema vai aumentar a sua eficiência e você vai ter uma economia, essa economia vai ser revertida para abater na conta de luz do cidadão final. Então, eu defenderia com esse ponto. E o que você chamou de armadilha em relação a outras empresas poderem ingressar, outras empresas que tivessem um capital semelhante, que não são muitas, porque a gente está falando de um grau de investimento muito grande, essa é uma prática chamada poison pill, justamente para que nenhuma empresa obtenha um monopólio, para que nenhuma empresa obtenha o controle total da Sabesp na privatização, porque é uma vacina feita para evitar erros que aconteceram em outras privatizações, como foi o caso da SEDAI lá no passado. Então, até onde eu conheço e até onde eu entendo o processo de privatização da Sabesp, eu entendo que foi um processo feito com todos os cuidados para que não tivesse cartas marcadas, com todos os cuidados para que não tivesse corrupção, tanto que não à toa foi a maior oferta, né, foi a maior demanda por ações de uma empresa desde a época da Petrobras, salvo engano, em 2020, em que houve uma grande oferta de ações, ou 2010 ou 2020, que houve uma grande oferta de ações, e ainda assim foi um processo bem sucedido e que você tem uma perspectiva agora de aumento de valor de mercado só das ações que ficaram nas mãos do governo do estado, só a valorização dessas ações já vai valer tudo aquilo que ela abriu mão, tudo aquilo que ela vendeu em relação ao longo de todo esse processo. Mas mais uma vez eu reforço para você, Mohamed, o meu conhecimento nesse aspecto ele é limitado quando comparado Vamos pedir para você intermediar ao Guto, que é uma pessoa que se preparou e que estudou esse assunto muito mais do que eu. Então a gente vai pedir seu auxílio para trazer o Guto aqui. Claro. Agora, tem uma coisa, né, nesse imbróglio todo, e diz respeito às privatizações, a gente está vendo o que está acontecendo num conjunto, e uma delas você conhece bem, porque você vai lá para poder, apesar que você deve usar Congonhas.
A gente viu agora a administradora de Cumbica sendo ameaçada de ter o seu contrato de concessão cancelado justamente por falta de investimento. Cumbica está completamente abandonado. Quem vai para lá vê claramente, nem banheiro decente tem. Quando a gente questiona a questão da Sabesp, a gente está falando de... Existem dois modos de privatização. A privatização com concorrência, telefonia, deu certo. Ninguém questiona, ninguém tem saudade da Telesp. E a privatização de monopólio. E aí a gente passa por isso, você deve passar, não sei qual é a empresa que, onde você mora, fornece energia elétrica, mas nenhuma delas recebe um elogio de usuário. Por quê? Porque eu não posso escolher quem me fornece luz elétrica. A gente está vendo o que aconteceu com a Enel. Tanto que o governador parou de usar o modelo da energia para justificar a privatização, porque ele viu que ia se machucar. E aí ele foi para a telefonia. Mas a telefonia eu tenho concorrência. Eu mudo de operadora. Para água e esgoto não vou fazer. E aí entra uma outra questão que eu acho que você bate muito na Câmara e com toda a razão, e é uma das coisas que eu mais admiro em você. Você fala, gestão não é apenas eu chegar numa empresa, vender todos os ativos, tá, dizer que eu sou um bom gestor. Gestão é fazer aquilo funcionar. Os investimentos da Sabesp que estão sendo colocados, e veja bem, eu não vou ficar batendo na Sabesp, eu vou colocar como um todo, vão ser feitos através de alavancagem, ou seja, empréstimo, principalmente no exterior. Por quê? Porque o endividamento da Sabesp é muito pequeno. Ora, se eu sou um bom gestor, eu não preciso vender, eu faço um IPO, aumento o capital da empresa e alavanco o empréstimo, porque eu sou um bom gestor, vou colocar a gente lá para fazer o certo. Esse modelo, que a gente tem o modelo do PT que não quer privatizar nada, e a gente tem um modelo do Guedes que é o que quer privatizar tudo, até polícia e tal. E a gente está vendo agora essa coisa de colocar o OS em escola, de acelerar essa questão das OS em hospital. Kim, você não acha que o fundo da questão que eu vou colocar é o seguinte: o Brasil hoje tem estruturas que não servem para absolutamente nada, como é o caso do Superior Tribunal Militar, que não serve para nada, e custa uma fortuna. A gente tem uma justiça eleitoral que poderia ser substituída por uma turma do Tribunal de Justiça ou duas, que já é ele que faz a eleição em primeira instância, e uma turma do STJ em nível de Tribunal Superior. Ou seja, também é uma justiça que não precisa existir como permanente. E a gente tem um TCU que tem 9 ministros, não tem braço, não tem juiz auditor espalhado pelos estados, você tem tribunais de conta de estado que são absolutamente na mão de todos os governadores, porque um governador que não tem o apoio do TCE é um incompetente. Por que a gente não vê no Congresso, eu já ouvi você falar disso, mas por que a gente não tem no Congresso nenhum tipo de sinal de que a gente pode vir a ter um mecanismo de fiscalização mais eficiente para evitar esse problema de gestão? Aí a privatização não passa a ser a única opção. A gestão com mão de ferro é que passa a ser a grande opção. Por que o Congresso, a gente até imagina o quê, mas por que no Congresso, nem mesmo deputados como você, que já são, que prezam a ética e que poderia tentar fazer um grupo suprapartidário, porque isso não tem esquerda e direita, de ter mais mecanismo de fiscalização. Por que a gente não vê isso acontecendo no Congresso, nem como grito? Como grito existe bastante, viu? Eu vou falar para você que infelizmente é o grito que ecoa pouco, né? E esse é um ponto importante também de ser ressaltado. Quando a gente faz um trabalho parlamentar, muito do nosso trabalho, que é o trabalho mais técnico, que é o trabalho de fiscalização, que é o trabalho de controle, que é o trabalho de colocar barreiras para você ter uma melhor gestão, esse é o tipo de trabalho que não aparece, porque não viraliza, não dá engajamento, não dá like, a gente continua fazendo porque é o que a gente acredita, mas não é o tipo de trabalho que você vai ver sendo espalhado por ali. Eu falo isso porque durante 2 anos eu fui relator do projeto de lei do licenciamento ambiental, e durante 2 anos eu fiquei fazendo vídeos e gravando, e assim, foi o período da minha vida em que eu mais gravei vídeos que tão poucas pessoas assistiram, né, em toda a minha vida, e uma das coisas que a gente mais tratava era fiscalização e controle, era como é possível que em construir uma hidrelétrica, a título de compensação ambiental, eu exigisse da hidrelétrica a construção de um estádio de futebol. Como que isso é possível? Como que eu exijo de uma empresa que ela construa uma ponte para macaco atravessar
na rodovia que ela está construindo, e quando eu faço um estudo de impacto ambiental, eu descubro que aquela espécie de macaco que atravessaria aquela ponte não existe naquele lugar em que aquela ponte foi feita. Então, esse é um debate que existe dentro da Câmara dos Deputados como grito e como projeto. Agora, qual que é a grande questão? Existe o interesse de grupos parlamentares majoritários, tá? A maior parte dos parlamentares não quer que essas instituições de fiscalização e de controle funcionem, justamente para fazer esquema, justamente para ser fácil depois você passar na cota parlamentar 15 mil reais de gasolina e você conseguir justificar que você deu a volta ao mundo aí de alguma maneira, justamente para você conseguir repassar uma emenda parlamentar para um prefeito picareta e ele te devolver 30% e você justificar que aquilo na verdade foi um investimento que foi aplicado na ponta e que o dinheiro que foi devolvido não é corrupção porque o dinheiro foi voluntariamente devolvido, como por exemplo justificativas que já foram utilizadas no Supremo para rachadinha. Não, mas não é desvio de dinheiro público porque o salário é do cara, se o salário é do cara ele voluntariamente quis me dar, pô, tá tudo certo. Então, assim, esse tipo de justificativa esdrúxula que faz com que, infelizmente, esse trabalho não apareça para quem faz e não interesse para quem não faz. Existe todo um lobby, toda uma estrutura dentro da Câmara dos Deputados para impedir que esse tipo de iniciativa aconteça. E veja, isso é uma coisa que avança não só para fiscalização e para controle, e tem um deputado que tem uma expressão muito boa que eu adoro utilizar, que ele diz o seguinte, olha, o Brasil, em termos de fiscalização e controle, ele é um time de futebol que só tem zagueiro. Não faz nenhum gol e, ao mesmo tempo, continua tomando gol. Ou seja, a gente coloca um monte de burocracia, um monte de entrave, um monte de sistema de controle, mas não adianta absolutamente nada porque ele é burocrático, porque ele impede o gestor que quer fazer as coisas da coisa certa e o que quer fazer da coisa errada vai continuar fazendo do mesmo jeito. Então, tem essa dificuldade, mais a dificuldade de... e aqui eu não estou nem falando de controle, de corrupção, e a nossa dificuldade de acabar com uma coisa óbvia que é super salário de juiz e de promotor, que é uma coisa óbvia do sujeito não poder receber 100 mil reais, 200 mil reais por mês. Esse próprio trabalho é mais um exemplo de trabalho que nós fazemos, que nós gritamos, que nós gravamos, mas que não repercute, que as pessoas não compartilham, que as pessoas não se indignam e tem uma resistência muito grande no Congresso Nacional que não interessa que esse tipo de pauta avance, né? O Opinião Litoral volta depois do intervalo bem rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral, que nesta quinta-feira tem o Roberto Mohamed como comentarista e a participação do deputado federal Kim Kataguiri. Kim, às vezes você pode dar até a impressão para as pessoas que você é mal-humorado, mas não é. Quem conhece você, a gente já teve a chance de estar com você aqui algumas vezes e a gente já viu que não. Agora, tem uma área específica que você denota, inclusive, um carinho muito grande, que é a questão dos e-games, você tem uma ligação muito grande com essa indústria e aponta numa coisa que eu concordo, que é o Brasil podia hoje se tornar referência no desenvolvimento de uma indústria que está muito ligada ao caminho que a Índia escolheu para estar hoje ameaçando a China. Né? Para que eu vou fabricar computador? Deixa o chinês fazer, eu tenho que fabricar o software que vai naquele computador. E aí uma coisa ligada a isso é a questão das fake news, e você tem se baseado em ser contra essa questão do controle, mas eu tenho batido aqui no programa num dispositivo constitucional, que é levantado por você para ser contra, mas que na verdade eu acho que seria um marco legal muito pequeno, porque ele teria que se preocupar com uma única coisa. A Constituição garante a liberdade de expressão, exceto o anonimato. O que ela quer dizer com isso? Eu posso falar o que eu quiser de qualquer um, desde que eu assine embaixo e responda pelo que eu estou falando. A rede social é terra de ninguém hoje. E é uma discussão que está acontecendo na Europa, está acontecendo nos Estados Unidos, da criação de perfis sem nenhum tipo de controle para saber quem é, e é muito fácil o cara ser valente e ficar fazendo no seu ataque alguém se escondendo atrás de um desenho, de um avatar. E, na minha opinião, o problema desse projeto, ele avança nesse sentido da questão de acabar com o anonimato, de ter mais controle para o cara ter um e-mail, para o cara ter uma rede social, e eu não vejo que isso seja atentar contra a liberdade de expressão.
Porque eu não posso querer liberdade, garantir. Não, eu quero sigilo de quem eu sou, ou seja, eu estou pedindo praticamente falando, não quero câmera aqui porque eu quero assaltar o banco. É mais ou menos isso. Ou tem mais bombas embutidas nesse projeto, além dessa questão de tentar acabar com o anonimato e identificar o autor das fake news, ou seja lá o que for, sem ferir a liberdade de expressão. Mas ele vai responder por aquilo e lei para isso a gente já tem. Tem bomba escondida ou ele foca nisso e por que você é contra? Não, o foco está muito longe de ser esse. Aliás, se tiver algo em relação a isso, é um parágrafo dentre mais de 20, um artigo dentre mais de 20 artigos dentro desse projeto, né? Primeiro, eu vou discordar de você num ponto de que a internet é terra sem lei, né? Porque eu escuto muito discurso, né, por parte da imprensa, por parte do judiciário, de que não, o Congresso está se omitindo em regulamentar as redes sociais e as redes sociais hoje são terra sem lei em razão disso. Vamos lembrar de duas coisas. O primeiro ponto é que existe hoje uma regulamentação em vigor das redes sociais que chama-se Marco Civil da Internet. E o Marco Civil da Internet é tão elogiado pela direita e pela esquerda porque foi feito um amplo debate, foram muitas audiências públicas, foi feita uma comissão especial, coisa que não existiu nem nessa legislatura, nem na legislatura passada. Foi feito um grupo de trabalho que não tem a representatividade partidária para legislar em relação a uma matéria tão complexa. Então foi feito um grupo de trabalho e a maior parte do projeto está focado em sufocar financeiramente as redes sociais, independentemente do conteúdo. A maior parte, quando você pega para ler o projeto do PL da censura, são dois artigos que tratam sobre fake news. 2 artigos que tratam sobre fake news. Os outros 18 artigos tratam sobre regulamentações comerciais. As redes sociais precisam revelar o seu algoritmo. Então, peraí, o seu segredo industrial, o segredo da Coca-Cola, eles são obrigados a revelar para todos os seus concorrentes e todo mundo vai ter acesso a isso, o que vai viabilizar a operação dessas redes aqui no Brasil. Se, por exemplo, alguém fizer uma divulgação de algum produto numa rede social e esse produto der algum problema, a rede social é solidariamente responsável pelo problema daquele produto. Mas espera aí, o Código de Defesa do Consumidor já não diz que se eu hoje fizer uma propaganda de um produto na televisão ou no jornal e aquele produto tiver uma propaganda enganosa e aquele produto causar um mal para alguma pessoa, eu, veículo de imprensa, não sou responsável pelo mal que aquele produto que eu divulguei foi causado? Por que nas redes sociais eu preciso ter esse controle? Por que nas redes sociais eu preciso ter essa responsabilização? Né? Então, e o ponto que mais me preocupa, que é a parte da censura, que é o governo poder criar uma agência reguladora nomeando todos os membros dessa agência reguladora, sem que eles precisem passar pelo Senado, sem que eles precisam passar pela sabatina do Congresso Nacional, e eles poderem criar um chamado... É como se fosse um estado de sítio nas redes sociais em que eles podem liminarmente, né, cautelarmente retirar conteúdos de rede social sem interferência do Poder Judiciário. Isso sim eu acho bastante assustador e justamente por isso que eu lutei tanto para poder barrar esse projeto. Agora, se a gente fosse tratar da questão do anonimato, você teria o meu voto tranquilamente. Tá, e aí como é que você vê hoje no Congresso Nacional o clima? Porque o que você está me falando é bem claro, o autor disso não foi o governo, foi a Globo e as emissoras de televisão. Sim. Que querem impor para a rede social tudo aquilo que não é imposto a eles. Perfeitamente. Como é que é o clima hoje no Congresso Nacional? O clima hoje é de que não tem clima para votar o projeto, que o projeto ficou, o próprio presidente Arthur Lira diz, o projeto ficou contaminado, né? E não dá para a gente discutir nada com esse relator, não dá para a gente discutir nada a partir desse texto, porque tudo ficou pesado demais, o projeto ficou tão ruim, mas tão ruim que mesmo que você mude o projeto inteiro, ele ainda ficou com aquele estigma, com aquela marca. E por que ninguém apresenta um projeto paralelo? Há alguns projetos paralelos aprovados, só que ninguém tem força política para levar projetos paralelos em frente, né? Para a gente aprovar um projeto dessa magnitude, dessa importância, precisaria, infelizmente, ter o apoio do governo. E o governo quer atender ao lobby das emissoras de televisão e também quer atender aos seus próprios interesses de ter uma agência reguladora que vai poder censurar aquele conteúdo com um tribunal administrativo, por assim dizer. Então, infelizmente, não vai sair nada, né? Kim, tem uma outra coisa que a gente tem que discutir com você. Está sendo a questão do momento e você postou uma postagem há pouco tempo por isso. O Brasil foi avalista e você tem falado muito de relações exteriores, inclusive essa questão da ministra da Igualdade Racial, ela ficou sem resposta ante a sua indagação no Congresso
E a gente sabe que ela está lá só porque ela é irmã da Marielle e que não tem conteúdo, não tem currículo, não tem absolutamente nada para fazer. E desocupado gosta de viajar. Mas a gente tem que falar da Venezuela. O Brasil foi avalista do acordo feito com os Estados Unidos em relação à transparência das eleições. Todo mundo sabia que o Maduro não ia cumprir, só o Lula acreditou naquilo. O problema é que agora a questão ficou muito séria, porque o Maduro mostra que é um desequilibrado, porque ele briga com todo mundo. Ele está parecendo um bolsonarista agora, embora seja piada isso, mas ele está atacando todo mundo, ele não vai fazer eleição. Para mim é muito grave quando um presidente que se diz eleito diz que vai ter banho de sangue se ele perder a eleição. E o Lula ficou sem ação, o Itamaraty ficou em silêncio, e só se mexeu por causa do TSE, que foi extremamente duro na resposta. Você acha que... Porque a gente sabe qual vai ser o resultado das eleições na Venezuela. Não há chance da oposição ganhar. Chegou a hora da verdade para as relações exteriores do Brasil, no sentido do Lula abandonar aquele discurso de narrativa, porque agora até ele enxergou que não é narrativa, ou você acha que isso é um dogma dentro do PT que não vai mudar nunca? Eu acho que é um dogma que não vai mudar nunca, e a falta de consequências em relação ao que o Lula fala internacionalmente, a falta de relevância diplomática no Brasil frente ao mundo durante o governo Lula, assim como durante o governo Bolsonaro, faz com que esse tipo por assim dizer, incidente diplomático não mude nada na maneira deles de pensar e não mude nada em relação ao que repercute aqui dentro do Brasil. Pode ter uma pessoa ou outra insatisfeita dentro de uma militância mais radical do PT em relação a ter conflitos com o Maduro, mas eu não vejo isso escalonando, eu não vejo isso mudando a maneira que o Lula vê política. O que me causa curiosidade é saber como é que o Lula vai responder, porque, sem dúvida nenhuma, teve um ataque, né, aberto, né, da Venezuela, do Maduro, em relação ao Brasil, em relação ao sistema brasileiro. Qual que é E nós estamos falando de um país muito menor e de um país muito menos relevante do ponto de vista diplomático, atacando o Brasil, que é o principal país do Mercosul e é um dos principais parceiros comerciais da Venezuela. Qual que vai ser a reação do Brasil? Vai ser uma reação de, não, eu vou baixar a cabeça para as minhas convicções, para os meus dogmas, para a minha seita ideológica e vou aceitar o que o Maduro está falando? Ou eu vou ter alguma autoestima enquanto presidente da República e defender os interesses nacionais? Isso aí é uma coisa que acho que fica na curiosidade enquanto ele não se manifestar. Né? Uma coisa que a gente está acabando, é uma pena, porque quando você vem aqui, o programa tinha que ter uns 5 blocos. Resumidamente, a gente falou do Milton Leite, um cacique que a gente sabe que muito parecido com o que um dia foi Campos Machado, quando era o dono do PTB. Você sofre ataques internos no partido, você certamente é ameaçado no Congresso Nacional em relação às feridas que você cutuca. Você já sentiu medo nesse exercício do mandato ou não? Já, com certeza. Não tenho peito de aço e acho que qualquer um que diga que não tenha sentido medo ou é mentiroso ou é porque tá no esquema e porque não tem razão para ter medo. Mas sinto medo sim mesmo, porque principalmente pela minha família, não gosto muito de expor, né, a minha mãe e as minhas irmãs, justamente porque sou eu que tomei a decisão de ser político, né? E eu que tenho que lidar com as consequências de ter escolhido a carreira política. Os meus erros, as minhas afirmações, as minhas polêmicas, as pessoas que me atacam, as pessoas que vêm atrás de mim, as pessoas que vêm me ameaçar. Me ameaçar, assim, eu entendo porque fui eu que tomei a decisão de colocar minha cara a tapa em primeiro lugar. Agora, partir essa ameaça para minha mãe, para as minhas irmãs, como já passou e como eu já tive que trocar minha mãe de endereço um tempão atrás, aí sim é uma coisa que mexe comigo, que me causa receio, que me causa medo, mas é uma coisa que eu costumo dizer, né? Não dá pra gente deixar com que as ameaças dos canalhas, das pessoas que são mau caráter, dos criminosos, paralisarem as pessoas honestas, porque senão a gente vai ser sempre refém dessas pessoas, a gente vai viver na tirania dessas pessoas. O que quebra uma tirania é a coragem e a capacidade de ser perigoso das pessoas que são honestas. E demonstrar que essas pessoas honestas podem ser perigosas. E ser perigoso não estou falando de sair batendo ou sair matando ninguém, estou falando da capacidade de reagir e de levantar a cabeça em relação a uma tirania. Chegamos ao final do Opinião Litoral, agradecendo a participação do Roberto Mohamed, desejando boa sorte na continuidade da carreira para o Kim Kataguiri,
agradecendo o trabalho da equipe técnica daqui de jornalismo e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral. Uma ótima quinta-feira para você que você merece.